Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre planejamento de viagem, mais especificamente como você organizar, colocar tudo em uma planilha. Inclusive eu ensinei vocês a fazerem uma planilha. Para você conseguir viajar para alguns países aqui da América do Sul, você precisa fazer alguns seguros que são seguro de responsabilidade civil obrigatória, como o Carta Verde, que é para os países do Mercosul, que é o vídeo que eu vou falar hoje, para o SUAPEX, que é para o Chile, e o SUAT para o Peru. Mas nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a Carta Verde. Os outros seguros vai ficar para um outro vídeo. Eu vou passar agora para minha tela e vou mostrar para vocês mais ou menos como isso funciona. O seguro Carta Verde, ele é um seguro de responsabilidade civil obrigatória. Então você é obrigado a fazer esse tipo de seguro. Para você que pergunta assim, Benhur, eu preciso mesmo fazer o seguro Carta Verde? Precisa, é obrigatório. Quais são os países que precisam fazer o seguro Carta Verde? É para todos os países que fazem parte do Mercosul. Esses países são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela ela fazia parte do Mercosul, mas por enquanto ela está suspensa. Então vamos deixar a Venezuela de canto por enquanto. O seguro Carta Verde ele cobre os eventos ocorridos fora do país onde que o veículo foi emplacado. Então, no caso, se o veículo foi emplacado aqui no Brasil, o seguro Carta Verde não vale aqui, apenas nos outros países. A seguradora que for contratada essa pólice ou certificado, ela obrigatoriamente tem que ter convênio com a seguradora desses outros países. Quais são os objetos e os riscos cobertos pelo seguro Carta Verde? Cobrir as indenizações que os proprietários ou condutores de veículos de passeio em trânsito por país do Mercosul que não seja de sua origem, seja obrigatório a pagar por danos corporais ou materiais causados a terceiros nesses países. Considera-se o risco coberto de responsabilidade civil do segurado por danos materiais e corporais a terceiros não transportados pelo veículo, em consequência de acidente de trânsito causado. Então, o que isso quer dizer? Que ele vai cobrir qualquer danos corporais e materiais que você provocar a um terceiro. Então, se você foi lá, bateu num veículo ou atropelou alguém, ele vai cobrir todas essas despesas da pessoa ou do veículo que foi atingido, mas ele não cobre o seu. Quem deve contratar o seguro Carta Verde? Todos os condutores e proprietários de veículo que vão transpor a fronteira nacional e circular em países membros do Mercosul. Então, se você for para algum país que faz parte do Mercosul, como a Argentina, Uruguai, Paraguai, então você é obrigado a fazer esse seguro Carta Verde. Então, o que o seguro Carta Verde ele cobre? Ele cobre danos materiais causados a terceiros, danos corporais, morte, invalidez permanente e despesas médicas hospitalares causadas a terceiros. E pagamento de honorários de advogado de defesa do assegurado, bem como custas judiciais. Então, além de ele cobrir os danos corporais e os danos materiais causados a terceiros, ele também cobre qualquer custo com advogados ou despesas judiciais que você tiver nesse país. E quais são os limites de indenização do seguro Carta Verde? Os limites mínimos obrigatórios são o seguinte: $40 mil para danos corporais, morte, despesas médicas hospitalares e invalidez permanente, e $20 mil para danos materiais. No caso de várias reclamações relacionadas do mesmo evento, os limites serão os seguintes: $200 mil para a garantia de danos corporais e $40 mil para danos de garantias materiais. Então, o mínimo que na pólice que vai cobrir para danos corporais é 40 mil e ele vai cobrir no máximo até 200 mil. E para danos materiais, o mínimo é 20 mil e no máximo aí chegando a 40 mil dólares, tá? E os honorários com advogado e as despesas para a defesa do assegurado
não estão compreendidas nesse limite, tá? Então você tem aí o máximo para danos corporais de 200 mil e o máximo para danos materiais de 40 mil. Além desses valores, você tem as despesas com honorários, com advogados, despesa jurídica, e vai ser calculado aí até 50% do valor da indenização pode ser calculada para custos com despesas jurídicas. Quais são as consequências de não contratar esse seguro? O seguro carta verde é obrigatório e a apresentação do documento que confirma a contratação, certificado bilíngue português e espanhol, é obrigatório na fronteira entre os países do Mercosul. Sem a apresentação desse documento, o veículo é impedido de entrar no país. E como contratar o seguro carta verde? O proprietário deve procurar um corretor de seguros que vai lhe apresentar uma cotação no seguro carta verde. O pagamento terá que ser feito antes do início da vigência do seguro, antes de entrar no país de destino. Então quer dizer que, se você já tem o seu corretor, procure o seu corretor para fazer a contratação desse seguro e antes de entrar no país, esse seguro já tem que estar pago. Existe uma outra maneira também de contratar esse seguro carta verde, que é próximo à fronteira. Normalmente nas cidades que são fronteira com esses países, sempre tem alguma corretora ali que faz que dá para você contratar esse tipo de seguro. Normalmente sai um pouquinho mais caro, é questão de oferta e demanda, então você paga um pouquinho mais caro. Eu costumo pagar mais barato quando eu contrato direto com o corretor. Lá eu geralmente pago um pouquinho mais caro, mas não dá tanta diferença não. Você tem essas duas opções. Eu prefiro fazer antes, porque lá você não precisa ficar correndo atrás, e também se for um final de semana, tipo num domingo, você até encontra o corretor e pode até fazer para você. Só que isso deve encarecer um pouco mais. Eu prefiro já sair preparado do que chegar lá. Mas acontece, eu já fiz isso e eu já precisei fazer lá na hora e acabou dando tudo certo. Essa questão é muito importante. Aqui, ó. Eu tenho o seguro total do meu veículo com extensão de perímetro para a América do Sul. Se eu for para os países do Mercosul, preciso contratar a carta verde? Precisa. Independente de você ter o seu seguro do seu veículo, mesmo que ele tenha extensão para o exterior, extensão de perímetro para os países do Mercosul, mesmo assim você precisa contratar o seguro carta verde. Ele é obrigatório. Embora os veículos possam ter apólice de autorresponsabilidade civil com extensão das coberturas no exterior, para os países do Mercosul, as coberturas são de segundo risco do carta verde, tanto para danos pessoais quanto para danos materiais. Assim como no Brasil, são os seguros de segundo risco os seguros de danos pessoais que a gente conhece como DPVAT, tá? Que é no caso de danos pessoais. O condutor não conseguirá ultrapassar a fronteira apresentando sua apólice de seguro convencional. É necessário apresentar o certificado específico carta verde. Então não adianta você chegar lá na fronteira com a apólice do seu seguro convencional, que não vai servir. Tem que ser a carta verde. Eu estou frisando bem porque algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, acha que porque o seu seguro tem extensão de perímetro e atende nos países do Mercosul, acha que não tem necessidade de ter carta verde e sim precisa da carta verde. Carta verde é obrigatória. Eu tenho que frisar muito bem isso. Somente pode ser contratado um seguro carta verde por veículo. Se for constatado a duplicidade por ocasião de um sinistro, será usado a regra de contribuição proporcional.
ficando cada seguradora com uma parte dos prejuízos, de forma que os limites máximos da indenização não sejam ultrapassados. O limite é 1. Se você contratar 2 seguros carta verde, se tiver algum sinistro e for constatada a duplicidade, a despesa vai ser dividida entre as seguradoras dentro do limite máximo estipulado, tá? No caso de transferência de proprietário de veículo, é necessário avisar a seguradora? Sim, é necessário avisar a seguradora. Para emissão de um novo certificado em nome do proprietário, tá? Então, fique esperto nisso. No caso que o veículo não seja em seu nome, esteja em nome de terceiros ou que esteja alienado no banco na modalidade leasing, onde o veículo está no nome do banco ou financeiro, é necessário obter autorização. Então, se o seu carro tiver financiado da forma leasing, que é a forma leasing, o documento não fica no seu nome, ele fica no nome da financeira ou no nome do banco. Nesse caso, que lá no documento não está o seu nome, está o nome da financeira, nesse caso sim, você precisa da autorização da financeira, da autorização do banco, tá? Aí eles vão fazer uma cartinha, você tem que ir num cartório e registrar e autenticar essa autorização. Ao contrário disso, você não vai conseguir passar. Mas nos casos que os carros estão financiados e estiverem alienados, mas no documento, lá no proprietário do veículo, estiver o seu nome, não tem necessidade de pedir autorização para a financeira. Então, nesse caso, não há necessidade. Pode ir tranquilamente que você não tem necessidade de ter uma carta com autorização. Isso funciona mesmo, isso segue a mesma regra lá se o veículo não tiver no seu nome, tiver do formato leasing lá, que fica no nome da financeira, é a mesma coisa se o veículo tiver em nome de terceiro. Se for viajar com um carro de locadora, ou com um carro de um amigo emprestado, ou o carro da sua empresa, você tem que ter uma autorização por escrito, autorizando a sua viagem, e aquilo registrado e autenticado em cartório, tá? Sem isso você não vai passar. E o que o carta verde não cobre? Em qual circunstância que o seguro carta verde não vai cobrir? É a mesma coisa que para a modalidade do seu seguro convencional aqui no país. O seguro carta verde excluirá o seguinte risco: veículos segurado conduzido por pessoas embriagadas ou sob efeito de drogas, veículo segurado conduzindo ou posto em movimento por pessoas sem carteira de habilitação, veículo segurado em poder de terceiro por roubo ou furto sobre apropriação indébita ou participação de competições de prova de velocidade e aposta, lucros excessantes ou danos emergentes que não resultam de responsabilidade pelos donos cobertos pela apólice, danos causados pelo assegurado a cônjuge, descendentes, ascendentes, irmãos ou pessoas que ele depende emocionalmente ou que residam com ele, danos causados a empregados, prepostos ou sócios do assegurado, acidentes diretamente ocasionados pelo descumprimento da lei, dano sofrido por pessoas transportadas que ocupam lugares desapropriados no veículo, poluição ou contaminação para o meio ambiente causado pelo veículo. Então, em todas essas situações impedem que você receba aí, seja coberto pelo seguro carta verde. Quem tem direito à indenização do seguro carta verde? Qualquer terceiro que sofra danos causados por acidentes provocados pelo veículo assegurado. Como o assegurado estando no exterior dará andamento do sinistro do seguro carta verde? A seguradora onde o segurado contratou o seguro carta verde terá
necessariamente convênio com as seguradoras dos outros países do Mercosul. Certamente ele receberá orientação de como proceder no caso de sinistro. O importante é você não firmar acordo sem anuência da seguradora onde foi o contratado. Então é isso daí. Eu acho que ficou bem claro que o seguro carta verde é um seguro obrigatório, então não adianta você querer dar um despertão e tentar ir sem seguro, porque você provavelmente não vai conseguir entrar, e se conseguir entrar, provavelmente se você foi abordado pela polícia e foi solicitado, ou no pior dos casos, sofrer algum tipo de acidente e você não tiver esse seguro, você pode ter sérios problemas por causa disso. No próximo vídeo eu vou falar do seguro Suapex, que ele é um seguro parecido com o carta verde, só que ele é apenas para o Chile. E o seguro SWAT, que é um seguro para o Peru. Em sequência disso, em outros vídeos, eu vou falar sobre todas as outras documentações que você precisa fazer essa viagem. E um vídeo específico sobre documentações para a viagem para a Bolívia. A Bolívia é um país um pouco mais chato para você viajar, então se você não prestar atenção, fizer tudo certinho, você pode ter sérios problemas e até correr o risco de perder a sua moto lá, o seu veículo. Então fique esperto, meu amigo. Então é isso daí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo porque deu muito trabalho. E se você não é inscrito, por favor, meu amigo, se inscreva. Não custa nada, é de graça para se inscrever. Dá aquele like, compartilha com seus amigos. Se você tem algum amigo que também está querendo viajar e tem dúvidas sobre o seguro carta verde, compartilhe esse vídeo com ele que você vai estar ajudando. Da mesma forma que eu estou te ajudando agora, você vai estar ajudando o seu amigo compartilhando esse vídeo com ele.